O milionário barbeiro fica chocado ao ver o mendigo negro que foi expulso retornar para vingar. Era uma manhã ensolarada e a cidade fervilhava em contrastes. O céu azul era um espetáculo à parte, mas nas ruas a desigualdade contava outra história. No coração do burburinho, a Barbershop Royale se erguia como um grande palácio de opulência. Cada corte perfeito de cabelo e cada detalhe meticulosamente planejado refletia o sucesso do barbeiro Ricardo, o homem que amava seu dinheiro mais do que qualquer coisa. Ricardo havia feito fortuna com suas tesouras e navalhas, mas sua alma estava tão polida quanto os espelhos da barbearia. Ele se lembrava bem do dia em que Daniel, um homem de pele escura e olhos tristes, havia entrado em sua barbearia. Um mendigo. Com um olhar de desprezo, Ricardo o havia expulsado, sem pensar nas razões que o levaram àquela situação. Agora, semanas depois, seus olhos se arregalaram diante da cena que se desenrolava na porta do seu reino de luxo. Daniel. As palpitantes vozes da cidade que gritavam por justiça social pareciam ecoar ao redor deles. Ricardo sentiu um nó na garganta. O tipo de aperto que você sente quando a realidade dá um tapa na cara. E aí, Ricardo? Lembra de mim? A voz de Daniel foi como um golpe no estômago. Ele sorriu, mas havia um veneno escondido naquele sorriso. Eu só queria um corte de cabelo. E você me negou isso. Me fez sentir como um lixo. Mas agora a Tid virou. A tensão no ar era palpável. As pessoas na calçada observavam, murmurando. Ricardo podia sentir os olhares das pessoas, julgando-o. Ele estava preso entre o orgulho e a culpa, seu coração acelerando ao perceber que o homem à sua frente carregava segredos que poderiam desnudá-lo. As palavras vingança flutuavam na mente dele, como uma nuvem escura. Como Daniel poderia se vingar de alguém que tinha tudo? Enquanto olhava para o mendigo, a opulência de sua barbearia começou a parecer um cárcere. O cheiro de produtos importados mesclava-se com o aroma da miséria. Ricardo se lembrava da sua infância humilde, das promessas de mudar sua vida. Mas ele havia se afastado. O sucesso o havia esfriado. Agora, ele se via no olhar de Daniel, um reflexo distorcido de sua própria alma, endurecida pela avareza. Justamente naquele momento, um rival de negócios, que se alimentava do caos social, decidia atacar. Ricardo sabia que sua posição estava ameaçada. Ele tinha que escolher: manter seu status privilegiado ou lutar contra os erros do passado. A pressão externa se somava ao tumulto interno, e ele começou a questionar até onde tinha ido. O que deveria ser um momento de redenção estava se transformando em um jogo arriscado. Ricardo percebeu que não era só ele em risco. O destino de... Com cada escolha, sentia que a linha entre opressor e oprimido se tornava mais tênue. Ele hesitou, perguntando-se: seria possível mudar? Ou estava destinado a um caminho de autodestruição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo
estava paralisado. O sorriso de Daniel, antes ameaçador, agora parecia um enigma desenhado nas sombras de sua vida. Ele não sabia se deveria pedir desculpas, se defender-se ou simplesmente fugir. O tempo parecia ter parado, mas ele estava cercado pelas vozes da cidade que observavam, os olhares dos curiosos destilando julgamento. O calor do sol já não era acolhedor, e a opressão daquela cidade vibrante, repleta de sonhos, se transformava em uma prisão. Você se esqueceu de mim, não é? Mas eu não me esqueci de você. Daniel continuou, um veneno suave em suas palavras, como se estivesse contando uma história antiga. Naquele dia, você não viu apenas um mendigo. Você viu uma oportunidade de se sentir superior. Um semblante de dor cruzou o rosto de Ricardo. Ele não queria ouvir, mas em algum ponto do fundo de sua mente, sabia que Daniel falava a verdade. Ele tinha se comportado como um tirano em seu pequeno reino. Mas antes que pudesse elaborar uma resposta, o inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Todos se viraram. E a cena que se desenrolou foi como uma cena de filme. Um homem, vestindo um terno escuro e com uma expressão desesperada, desabou no meio da rua. "Ajuda! Por favor, alguém! Ele... O homem gaguejava, as palavras parecendo uma mistura de medo e confusão. Daniel e Ricardo trocaram olhares. O caos começou a ganhar força. E em um piscar de olhos, a multidão se aglomerou em torno do homem caído. Ricardo sentiu um nó na garganta, um pressentimento maligno. Ele não podia simplesmente ignorar. Seu instinto de sobrevivência lhe disse que aquela era a hora de ser um herói. Mas algo na expressão de Daniel mudou. Ele não estava preocupado. Na verdade, parecia satisfeito. Um brilho peculiar em seu olhar fez o coração de Ricardo disparar. O mendigo aproximou-se lentamente como se estivesse esperando por aquele momento. O homem de terno, agonizando no chão, não era qualquer um. Ele era o consultor financeiro de Ricardo, o homem que lhe havia ajudado a construir seu império. Ele estava enrolando você. Daniel gritou. Sua voz agora elevada, preenchida com uma raiva silenciosa. Pegava uma parte do lucro, escondia tudo. Você nunca soube. Ricardo! Ele é quem abafou sua história, a que você não queria lembrar, sabe? Uma onda de choque percorreu a multidão. Ricardo sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que era real? Ele forçou sua mente a entender, mas a imagem do consultor contorcendo-se de dor e pavor agora batia na sua consciência como um martelo. Ponto. E havia sido enganado. O sucesso que ele tanto amava e sua ascensão ao luxo não eram mais do que uma ilusão tecida por mentiras. O riso cínico de Daniel ecoava na sua mente. Você realmente pensa que isso tudo foi por mérito? A vida é composta de relações, Ricardo, e você não percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Só focou em subir e se tornar-se milionário, gritou, seu tom agora mais intenso. A revelação abismal tomou conta de Ricardo como um furacão de emoções. O que mais ele não sabia? Ele estava prestes a desmoronar sob o peso de suas próprias escolhas quando ouviu um gemido familiar. Não do consultor, mas de uma voz mais suave e distante. Era sua mãe, que ele não via há anos. Ajudem-me. E aquele pedido, perdido em meio ao caos, deixou o coração de Ricardo em frangalhos. O que ele faria agora? O que mais estava escondido nas brumas do passado? Daniel sorriu, uma expressão de triunfo, e os murmúrios da multidão se intensificaram. Ricardo estava preso em uma tempestade desconhecida, onde cada escolha poderia levá-lo a uma queda sem fim. Ele olhou para Daniel,
com uma pergunta fervendo nos lábios. O que realmente estava envolvido nessa teia de mentiras e traições? Ricardo estava paralisado. O sorriso de Daniel, antes ameaçador, agora parecia um enigma desenhado nas sombras de sua vida. Ele não sabia se deveria pedir desculpas, se defender-se ou simplesmente fugir. O tempo parecia ter parado, mas um chamado desmoronou o silêncio. Ajude-me. A voz de sua mãe, perdida em meio ao caos, ecoou com uma mistura de desespero e súplica. Ricardo girou a cabeça, os olhos arregalados, atravessando a multidão, em busca daquela figura familiar, que não via há anos. Ele sentiu seu coração disparar. Sua mãe estava ali, em um canto, com o rosto pálido e olhos cheios de dor. Ajude-me, repetiu, a voz falhando. O que estava acontecendo? A pressão no peito de Ricardo aumentava. Daniel parecia uma sombra, sorrindo, enquanto a figura de sua mãe se tornava mais clara. Ele não conseguia processar. Você nunca soube, não é, Ricardo? Daniel disse, provocativo. Sempre tão centrado em si mesmo, nunca olhou ao seu redor. Eu não entendo, Ricardo balbuciou. Ele se sentia perdido, como se todas as certezas que tinha rugissem em tumulto. E o homem de terno, ainda retorcendo-se de dor, não era apenas um traidor. Ponto. Uma lâmpada de luz se acendeu na mente de Ricardo, voltando-se para a possibilidade de que tudo o que conhecia tinha uma camada mais profunda. Um jogo que ele nunca teve chance de jogar. Você sabe quem ela realmente é? Daniel continuou, quase em um sussurro. A mulher que você desprezou, que deixou para trás, não é só sua mãe. Ela é tudo isso. Sua voz subiu, desafiante. Ela sabia desde o começo. Achou que estava escondida. Mas agora está aqui. Seu castelo de cartas vai desabar. As sombras se tornaram realidade. O puxão no estômago de Ricardo virou um grito sem som. Um calor intenso, misturado à confusão, invadiu sua mente. Seu passado, revestido em mistério, começava a desabrochar, como flores mortas se abrindo para a luz. Daniel olhou para o homem de terno e gritou: Conte a verdade ou eu conto, e não vai ser bonito. Ricardo despencou em um abismo de emoções. Sua mãe, ali, em carne e osso, o chamava com desespero. Mas que segredo era esse? O que ela sabia que o deixava em um estado tão vulnerável? Frases flutuavam em sua mente, como ecos de lembranças reprimidas. Ele não queria acreditar. A voz de sua mãe era um fio de esperança em meio ao caos. O homem de terno finalmente se levantou, ainda ofegante. Seu olhar se fixou em Daniel, como se o homem com o sorriso venenoso tivesse tocado uma ferida profunda. Você não sabe. Não sabe o que ela fez. O consultor gritou, quase descontrolado. Ricardo sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. O que sua mãe fez? A resposta estava prestes a ser revelada, e a multidão, silenciosamente apreciando o espetáculo, se tornava um grande auditório. Vozes surgiam em murmúrios, as reações refletindo medo e curiosidade. Apenas diga, Daniel desafiou, seu tom uma mistura de prazer e vingança. Diga a verdade e vamos ver como ele reage, essa caricatura de sucesso. Cada palavra foi como um soco no estômago de Ricardo. Ele queria gritar, queria correr, mas estava ancorado pela revelação de que toda a sua vida era uma mentira. Ricardo, a mãe dele novamente, e uma lágrima escorreu pelo rosto dele. A verdade é, eu sou sua verdadeira mãe. Não havia apenas uma traição, mas um legado de mentiras que se arrasta desde o seu nascimento.
As palavras dela pairaram no ar, suspensas entre o choque da multidão e o silêncio ensurdecedor que se seguiu. O coração de Ricardo disparou. Ele olhou para Daniel, que parecia satisfeito. Satisfeito com a revelação que iria desmantelar não apenas a vida de Ricardo, mas o que ele acreditava saber sobre sua própria existência. Ele estava prestes a perder tudo. Mas o que era tudo quando as bases de sua vida estavam sendo engolidas pela verdade? E agora, ele só tinha uma pergunta borbulhando em sua mente. O que mais poderia ser verdade? Ricardo sentiu a terra tremer sob seus pés. A revelação de que sua mãe estava ali, à sua frente, despedaçou seu mundo. As palavras dela ecoavam em sua mente como um eco interminável. Ele tinha tantas perguntas, mas a voz de Daniel cortou o ar, pronunciando as palavras que mudariam tudo. Ela não é só sua mãe. É uma mentirosa, um monstro que te escondeu a verdade. E a verdade é... Você não é quem pensa que é. Daniel exclamou. Seu sorriso agora uma máscara de triunfo. A multidão silenciou, esperando uma explicação. Assim como Ricardo, que se sentia perdido, as peças do quebra-cabeça de sua vida começando a se misturar. O homem de terno, que estava se recuperando lentamente, olhou de volta para Daniel. E algo na expressão dele mudou. O medo agora se tornou raiva. Você não sabe o que está falando? Ele gritou, mas o pânico na sua voz era claro. A tensão no ar era palpável. Ricardo tentou processar. Seu coração batia loucamente, como se quisesse sair do peito. Daniel não parou. Ele se virou para a multidão, gesticulando com fervor. Ele é um impostor. O que vocês pensam que conhecem não é nada além de uma farsa. As palavras dele eram como facas, cortando o pouco que ainda restava de estabilidade na mente de Ricardo. O homem de terno, agora visivelmente nervoso, então começou a falar, e o que ele disse foi ainda mais devastador. Você é filho do meu irmão. Sim, seu verdadeiro pai era um homem respeitável, um empresário de sucesso. E sua mãe? Ela se aproveitou da tragédia para se beneficiar. A multidão ficou em choque. Murmúrios começaram a se espalhar como um incêndio. E Ricardo sentiu que as paredes da realidade estavam desmoronando ao seu redor. Sua mente turvava, confusa. O homem que havia lhe ajudado a construir seu império era, na verdade, seu tio? Mas como assim? Ele não sabia que tinha uma família além da sua mãe? Ricardo, você deve lembrar do acidente. A pressão no corpo dele era insuportável. Daniel continuou. Foi mais do que uma perda. Teu pai estava no caminho da verdade. E a sua mãe, ela o parou. Você é o último herdeiro de um legado que ela destruiu para ficar com o que sempre quis. E desde aquele dia, você foi uma marionete em suas mãos. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Isso era loucura. Como poderia ser verdade? Ele sempre achou que sua mãe havia agido por amor. Mas e se tudo não passasse de manipulação? As lembranças da infância começaram a se emaranhar. Cada sorriso e cada carinho agora parecendo envenenado. Sua mãe estava imóvel, as palavras presas em sua garganta. Ele se virou para ela, procurando algum tipo de explicação, mas a expressão dela estava distante, como se um novo segredo estivesse prestes a emergir. Daniel, percebendo a fragilidade do momento, como um predador sentindo o sino da caça, se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando com a satisfeito de quem sabia demais. Você não pode continuar a esconder isso, mulher. Daniel desafiou, e o homem com o terno, já em pé, balançava a cabeça, visivelmente desesperado. Apenas diga a verdade, ou eu conto. O mundo saberá quem você realmente é.
O tempo parecia arrastar, o barulho da multidão se dissolvendo em um zumbido distante. E então, para adicionar ainda mais confusão à cena, algo chocante aconteceu. Uma sirene começou a tocar ao longe, seguida por gritos. E lentamente, no meio da multidão, um grupo da polícia começou a se aproximar. É melhor que todos se afastem, um dos oficiais gritou, e os olhares de todos se voltaram para trás. O cenário estava prestes a mudar radicalmente. Por que a polícia está aqui? Ricardo pensou, sua mente correndo nas direções mais terríveis. E Daniel, com um sorriso cruel nos lábios, virou-se para Ricardo, sussurrando: Espero que você esteja pronto, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você acredita. E assim, o sofrimento de Ricardo se tornou ainda mais agudo, enquanto a verdade ameaçava desabar sobre sua vida, ameaçando não apenas sua identidade, mas tudo com que sempre sonhou. Ele agora estava em um labirinto de mentiras e segredos, sem saber a quem realmente poderia confiar. A reviravolta não era apenas sobre seu passado, mas sobre o futuro que estava prestes a ser desnudado diante de todos. E a única coisa que ele sabia era que precisava de respostas. O que mais estava escondido na escuridão? Ricardo sentiu a terra tremer sob seus pés. O impacto das revelações era como um trovão se aproximava. Ele queria gritar, mas sua voz parecia presa. As sirenes se aproximavam, insistentes e implacáveis. O homem de terno, agora em pé e recuperado, estava prestes a falar, mas sua expressão era uma mistura de medo e raiva. Não era só Daniel que tinha segredos. Ricardo, você é filho do meu irmão. E não só isso. O homem de terno quase gritou, sua voz ecoando na multidão em estado de choque. A tensão na atmosfera subiu a níveis insuportáveis. As pessoas ao redor começaram a murmurar, cada vez mais inquietas. O aroma do caos pairando no ar. A verdade é que sua mãe não apenas se aproveitou da tragédia, ela está envolvida em algo muito mais sombrio. O coração de Ricardo disparou, um nó se formou em sua garganta. O que você está dizendo? Ele mal conseguia entender. O olhar de Daniel havia mudado. Agora era como se ele estivesse observando um jogo de xadrez, enquanto as peças se moviam em direção ao desastre. Ela tomou decisões que mudaram vidas, e não se limita a você. O homem de terno se aproximou, sua voz quase um sussurro, mas preenchida de urgência. Ela havia planejado tudo isso para controlar a herança do meu irmão, para moldá-lo. Ele era a chave. E você só estava no caminho. A multidão vibrava em reações espelhadas. Alguns sussurravam em choque, outros simplesmente observavam, espantados. Ricardo sentiu a pressão da verdade esmagar seu peito. O que mais você sabe? Ele forçou a pergunta, os olhos fixos no homem que agora se revelava uma fonte de mais do que apenas traições. Ricardo! A voz de sua mãe cortou o ar, cheia de dor. Não ouça! Isso é uma manipulação. E a maneira como ela disse isso trouxe um novo peso ao seu pedido. Manipulação? Daniel explodiu. Seu sorriso cínico permanece firme. Você esqueceu de mencionar que ela não é apenas uma mãe. Ela pode ser a responsável por coisas que você jamais imaginou. A multidão estava em frenesi. Agora todos com os olhos fixos nos três. Ricardo, Daniel e o homem de terno. O clima tornou-se insuportável. As sirenes se aproximavam, mas os ruídos da multidão dominavam. Ricardo estava perdido, entre lembranças distorcidas e revelações devastadoras. O que mais poderia ser verdade? Seu passado
estava desmoronando. E então, como se o tempo estivesse congelado, algo inesperado aconteceu. A porta da barbearia se abriu com estrondo. Uma mulher, vestida de forma elegante, mas com um ar de desespero no rosto, atravessou a multidão. "Ricardo!" ela gritou enquanto corria. Era uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estrangeira, causando um murmúrio entre os presentes. O rosto dela era um misto de dor e determinação. Você tem que ouvir!" Ela disse ofegante, os olhos fixos nos dele. "Eu sei a verdade. E mais importante, eu sou sua irmã." A multidão estremeceu, e o mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo novamente. Ele não sabia se a mulher falava a verdade ou se isso era mais um golpe de seu destino cruel. As palavras da mulher ecoaram na mente de Ricardo como um eco que se repetia sem fim. Ele se viu paralisado, preso entre a revelação de uma irmã desconhecida e a possibilidade de mais mentiras. Como assim, irmã? Como assim mais segredos? O que mais ele não sabia? Daniel e o homem de terno trocaram olhares. A cena agora tomada por tensão e expectativa. Como isso é possível? Ricardo finalmente conseguiu perguntar, sua voz hesitante, quase inaudível. A mulher respirou fundo e, com um olhar penetrante, deu um passo à frente. Porque tudo isso se encaixa em algo muito maior. Há motivos para o que sua mãe fez, para o que aconteceu, para quem você realmente é. E isso era tudo o que Ricardo precisava ouvir. Mas a sirene da polícia estava cada vez mais próxima, e a multidão se aglomerava, formando um cenário de confusão. "Ricardo!" a mulher gritou, enquanto as palavras dela começavam a fluir, como um rio prestes a transbordar. "É hora de você saber a verdade." E exatamente naquele instante, antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, um estalo ensurdecedor cortou o ar. Um tiro, uma explosão de pânico. Os gritos se misturaram ao caos, e o que poderia ter sido a revelação de sua vida foi interrompido por um ato violento, mudando o curso de tudo mais uma vez. Ricardo se virou, o coração pulsando freneticamente. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade que ele tanto temia estaria agora nas mãos de um destino cruel. O futuro estava prestes a se desfazer, e tudo o que ele sabia estava prestes a mudar para sempre. Ricardo estava paralisado. O eco do disparo ainda ressoava em sua mente, enquanto o pânico tomou conta do grupo. As pessoas começaram a gritar, se empurrando na tentativa de escapar da cena caótica. O homem em pé, que tinha sido o consultor financeiro, agora estava imóvel, sem reação. Ele havia desabado com a revelação, sem saber o que fazer. Daniel olhou para ele, seu sorriso desmoronando, enquanto a multidão se dispersava. Tudo parecia uma cena de filme, mas a realidade era ainda mais cruel. "Ricardo!" A voz da mulher que se declarou sua irmã atravessou a confusão. "Você precisa me ouvir." Mas a pressão do momento era imensa. A polícia já estava se movendo em direção ao centro da cena, e o clima de tensão ao redor só aumentava. "Eu sou sua irmã!" A mulher gritou novamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não importa o que você saiba, precisamos descobrir a verdade juntos." Mas Ricardo mal conseguia respirar. A ideia de ter uma irmã, de ter sido enganado por todos ao seu redor, era como um golpe na cara. Ele sentia o coração disparar, e uma mistura de raiva e desespero crescia dentro dele. Ele olhou para Daniel, que agora parecia definitivamente derrotado, e então para o homem de terno, que tremia como se estivesse prestes a desmoronar.
O peso da revelação ameaçava esmagá-lo. Em meio à confusão, outra voz se destacou, vinda de um lado da multidão. Ainda não acabou, alguém gritou, e todos viraram a cabeça. Era um velho, seu rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos ardendo com uma intenção maligna. Vocês não sabem de tudo. O velho começou a se aproximar, atravessando a multidão que se dispersava. Sua expressão era uma mistura de alegria e fúria. Você, Ricardo! Ele apontou. E o coração de Ricardo pulou. Você é a chave para tudo isto. A verdade não pode ficar escondida. Oi, quem é você? Ricardo perguntou, confuso e irritado. O que você sabe? Eu sou quem sempre esteve por trás de tudo isso. O velho exclamou, a voz cheia de um poder inesperado. Você não entende, não é? Cada passo que você deu foi um jogo, uma marionete nas mãos de outros. A multidão se agitou novamente. O que você está falando? Daniel se virou para o velho, nervoso. Qualquer um pode contar mentiras. Mentiras? O velho riu, mas era um riso amargo. Você acha que sabe o que é real? Todos vocês têm uma história entrelaçada, que vai além da compreensão de um mero empresário. O que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, tudo isso foi parte de um plano maior. Ele gesticulou, como se quisesse abraçar todos ali. Ricardo estava ficando exasperado. O que você quer dizer? Que história? Que plano? Antes de tudo isso, houve um acidente. O velho olhou diretamente nos olhos de Ricardo. E por um instante, ele viu algo mais profundo. E o que aconteceu na sua infância? Sua mãe não era a única interessada na sua herança. O silêncio foi ensurdecedor. Seu pai, ele não morreu. Foi um jogo de poder. Ele está vivo. As palavras dele voaram pelo ar como um relâmpago. Ricardo não conseguiu processar. Tudo aquilo parecia uma loucura. O homem que alegou ser seu tio estava em um estado crítico. Sua mãe tremia ao seu lado e agora um estranho estava revelando que seu pai ainda estava vivo. As emoções se acumulavam e a tensão era palpável. E então, algo inimaginável aconteceu. O homem de terno se agachou, seu corpo balançando levemente. De repente, ele puxou algo de dentro do bolso. Espere, Tihama. Enquanto a arma que estava em sua mão disparou novamente, mas não ao acaso. A bala não foi para o céu. Ela atingiu o velho antes que alguém pudesse intervir. A multidão ficou paralisada. O homem caiu e a confusão se transformou em um novo nível de desespero. Você fez isso? Ricardo gritou, seu coração acelerado, enquanto olhava para o homem de terno. O que mais estava em jogo? Os gritos aumentaram, e a sirene da polícia se aproximava. Ricardo se viu em um dilema. Ele precisava saber a verdade, mas agora até a polícia poderia intervir em suas descobertas. A multidão estava em frangalhos, os olhares se misturando em choque e medo. O que mais estava escondido? O que mais poderia ser revelado em meio ao caos? E, acima de tudo, quem realmente era ele? Ricardo estava paralisado. O eco do disparo ainda ressoava em sua mente, enquanto o pânico tomou conta do grupo. As pessoas começaram a gritar, se empurrando, na tentativa de escapar da cena caótica. O homem em pé, que tinha sido o consultor financeiro, agora estava imóvel, sem reação. Ele havia desabado com a revelação, sem saber o que fazer. Daniel olhou para ele, seu sorriso desmoronando, enquanto a multidão se dispersava. Tudo parecia uma cena de filme, mas a realidade era ainda mais cruel. Ricardo, a voz da mulher, que se declarou sua irmã, atravessou a confusão. Você precisa me ouvir.
Mas a pressão do momento era imensa. A polícia já estava se movendo em direção ao centro da cena, e o clima de tensão ao redor só aumentava. "Eu sou sua irmã", a mulher gritou novamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não importa o que você saiba. Precisamos descobrir a verdade juntos." Mas Ricardo mal conseguia respirar. A ideia de ter uma irmã, de ter sido enganado por todos ao seu redor, era como um golpe na cara. Ele sentia o coração disparar, e uma mistura de raiva e desespero crescia dentro dele. Ele olhou para Daniel, que agora parecia definitivamente derrotado, e então para o homem de terno, que tremia como se estivesse prestes a desmoronar. O peso da revelação ameaçava esmagá-lo. Em meio à confusão, outra voz se destacou, vinda de um lado da multidão. "Ainda não acabou!" Alguém gritou e todos viraram a cabeça. Era um velho, seu rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos ardendo com uma intenção maligna. "Vocês não sabem de tudo." O velho começou a se aproximar, atravessando a multidão que se dispersava. Sua expressão era uma mistura de alegria e fúria. "Você, Ricardo!" Ele apontou, e o coração de Ricardo pulou. "Você é a chave para tudo isto. A verdade não pode ficar escondida." "Quem é você?" Ricardo perguntou, confuso e irritado. "O que você sabe?" "Eu sou quem sempre esteve por trás de tudo isso," o velho exclamou, a voz cheia de um poder inesperado. "Você não entende, não é? Cada passo que você deu foi um jogo, uma marionete nas mãos de outros." A multidão se agitou novamente. "O que você está falando?" Daniel se virou para o velho, nervoso. "Qualquer um pode contar mentiras." "Mentiras?" O velho riu, mas era um riso amargo. "Você acha que sabe o que é real? Todos vocês têm uma história entrelaçada que vai além da compreensão de um mero empresário. O que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, tudo isso foi parte de um plano maior." Ele gesticulou, como se quisesse abraçar todos ali. Ricardo estava ficando exasperado. "O que é que você quer dizer? Que história? Que plano?" "Antes de tudo isso, houve um acidente." O velho olhou diretamente nos olhos de Ricardo, e por um instante, ele viu algo mais profundo. "E o que aconteceu na sua infância?" Sua mãe não era a única interessada na sua herança. O silêncio foi ensurdecedor. Seu pai, ele não morreu. Foi um jogo de poder. Ele está vivo. As palavras dele voaram pelo ar como um relâmpago. Ricardo não conseguiu processar. Tudo aquilo parecia uma loucura. O homem que alegou ser seu tio estava em um estado crítico. Sua mãe tremia ao seu lado. E agora um estranho estava revelando que seu pai ainda estava vivo. As emoções se acumulavam, e a tensão era palpável. E então, algo inimaginável aconteceu. O homem de terno se agachou, seu corpo balançando levemente. De repente, ele puxou algo de dentro do bolso. "Espere!" ele gritou, enquanto a arma que estava em sua mão disparou novamente. Mas não ao acaso. A bala não foi para o céu. Ela atingiu o velho antes que alguém pudesse intervir. A multidão ficou paralisada. O homem caiu e a confusão se transformou em um novo nível de desespero. "Você fez isso?" Ricardo gritou, seu coração acelerado, enquanto olhava para o homem de terno. Que mais estava em jogo? Os gritos aumentaram, e a sirene da polícia se aproximava. Ricardo se viu em um dilema. Ele precisava saber a verdade, mas agora até a polícia poderia intervir em suas descobertas. A multidão estava em frangalhos, os olhares se misturando em choque e medo. De repente, Daniel, que estava próximo, começou a cambalear. "Isso está indo longe demais!" gritou, sua voz tremendo, enquanto um olhar de pavor se apoderava de seu rosto. "Ricardo, você não sabe o que está prestes a acontecer." Os olhos do homem de terno,
que agora parecia um predador acuado, refletiam uma mistura de pânico e resignação. Eles virão atrás de todos nós, ele murmurou. E antes que alguém pudesse fazer algo, a multidão foi invadida por uma luz intensa. Poderosos refletores iluminavam a cena e carros de polícia cercavam a área, deixando todos em um estado de terror. Mas o que ninguém esperava era o que surgia atrás dos policiais. Um grupo de homens trajando uniformes pretos, com uma confiança perturbadora em cada passo. Ricardo sentiu um frio na espinha. Estes homens não eram policiais. Eram agentes. Mas de quem? Eles avançaram para a cena com a precisão de uma máquina, ignorando a confusão e focando em um objetivo. Ricardo e Daniel trocaram olhares, sem entender o que estava acontecendo. Então, um dos homens, um líder, se destacou. Onde está o documento? Ele gritou para o homem de terno. A tensão no ar aumentou. Ele não estava se referindo a qualquer documento. Havia algo mais sério em jogo. Algo que ligava todos ali de maneiras que eles nunca imaginaram. E nesse instante, Ricardo compreendeu. Tudo havia sido uma armadilha. Ele era a peça-chave em um jogo muito maior. Um jogo de poder, de mentiras e segredos. A verdade, que ele tentava desesperadamente fazer emergir, estava prestes a explodir em sua cara, levando tudo o que ele acreditava se desfazer em um mar de confusão. Nesse momento, uma única pergunta ecoou na mente de Ricardo. O que mais ele não sabia sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua verdadeira identidade? E aquela revelação, aquela luz ofuscante, estava apenas começando a revelar as camadas de uma realidade distorcida que ninguém estava realmente preparado para enfrentar. Ricardo estava paralisado. O eco do disparo ainda ressoava em Sul. As pessoas começaram a gritar, se empurrando na tentativa de escapar da cena caótica. O homem em pé, que tinha sido consultor financeiro, agora estava imóvel, sem reação. O tiro havia sido disparado, mas uma onda elétrica parecia passar pelo ar. Não! A irmã de Ricardo gritou, com os olhos arregalados de medo. Isto não deveria estar acontecendo. Ela olhou para a multidão em busca de apoio, mas o que encontrou foram rostos de espanto. Ricardo sentiu o coração acelerar, a confusão tomando conta dele. As sirenes da polícia se tornaram ainda mais próximas, um lamento ensurdecedor que se misturava ao barulho ao redor. O homem de terno cambaleou, a expressão em seu rosto pendulando entre o desespero e a fúria. Ele olhou fixamente para o velho caído, agora incapacitado. O que você fez? Ricardo gritted, no conseguing contain his anger. But something moved in the expression of the man, which made Ricardo's blood fervor even more. Homem burst out laughing, fear in his eyes. You're a piece in this game. They don't even know you did it, Warren. It's never been a thing between you. As palavras queimaram na mente de Ricardo como ácido. O que você quer dizer com isso? Ele mal podia falar. A tensão era insuportável. Em meio ao caos, as luzes dos carros da polícia refletiam no chão, e a cena era cada vez mais surreal. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o exato momento que parecia suspendê-los no tempo foi rompido por um grito estridente. Alguém caiu na multidão. Era a mulher que havia se apresentado como irmã. Ela estava desmaiada, como um fardo que se despedia do peso do mundo, e a cena ficou chacoalhada por um momento aterrorizante. As pessoas começaram a gritar e a empurrar as outras. Tudo se tornou um turbilhão de medo e desespero. Isso é produção em massa. O que mais você está escondendo? A pergunta pulsava nos lábios de Ricardo,
Mas as palavras não saíam. Ele ainda estava focado na irmã desmaiada, tentando atravessar o mar de rostos assombrados. Você está brincando com a minha cabeça. Eu fiz o que deveria. O homem de terno gritou, como se enfrentasse uma verdade que não podia mais escapar. Naquele momento, eu não sabia que você ia ficar tão envolvido, mas agora você precisa saber toda a verdade. Diante disso, mais uma vez, o velho gritou, mas desta vez suas palavras eram mais fracas. Ricardo, você é o último herdeiro de um grande império, o império que seus pais construíram. E ela, a sua mãe, foi quem destruiu tudo. Ela fez você acreditar que estava protegendo você, mas as palavras do velho foram tragicamente cortadas pela sirene estrondosa que agora invadiu o espaço. Ricardo, perplexo, olhou para a multidão, percebendo quão desesperadamente todos queriam conhecer a verdade, mas estavam aquém da realidade que se desdobrava. O que mais estava escondido? O que ele não sabia sobre sua mãe? Então, com um último impulso, algo de extraordinário aconteceu. A porta de um carro da polícia se abriu com um rangido, e uma mulher, uma figura conhecida e ao mesmo tempo estranha, emergiu das sombras. Era a mãe de Ricardo. Ela estava ali, no meio do caos. A expressão no rosto misturava dor e o que parecia ser um orgulho sombrio. Ricardo, não é o que você pensa. Sua voz ressoou, carregada de emoção. Mas a emoção distante que emergia revelava um vazio, um eco de intenções que Ricardo nunca imaginou que pudesse existir. Tudo isso foi para te proteger. A verdade é diferente do que você sabe. Eu fiz o que fiz, porque você é a única esperança. As palavras delas eram um turbilhão de confusão, um mistério ainda mais profundo que tudo o que havia sido. E Ricardo se sentiu puxado de todas as direções. Tudo o que ele pensava saber desmoronava diante de seus olhos. Ele estava prestes a desmoronar também sob o peso de uma verdade que parecia uma espada pairando sobre sua cabeça. O que você escondeu de mim? O desespero nunca foi tão palpável. A multidão ainda murmurava, cada olhar lancinante. E assim, a pergunta eterna pairou no ar. O que mais ele não sabia? E o que significava essa nova verdade? Ricardo estava paralisado. O eco do disparo ainda ressoava em sua mente. O pânico tomou conta do grupo. As pessoas começaram a gritar, se empurrando, na tentativa de escapar da cena caótica. O homem em pé, que tinha sido o consultor financeiro, agora estava imóvel, sem reação. O tiro havia sido disparado, e tudo parecia um pesadelo. Não! A irmã de Ricardo gritou, com os olhos arregalados de medo. Isto não deveria estar acontecendo. Ela olhou para a multidão em busca de apoio, mas o que encontrou foram rostos de espanto. Ricardo sentiu seu coração acelerar, a confusão tomando conta dele. As sirenes da polícia se tornaram mais próximas, um lamento ensurdecedor que se misturava ao barulho ao redor. O homem de terno cambaleou, a expressão em seu rosto pendulando entre o desespero e a fúria. Ele olhou fixamente para o velho caído, já incapacitado. O que você fez? Ricardo gritou, sem conseguir conter a raiva e o medo. Mas algo mudava na expressão do homem. Algo que fez o sangue de Ricardo ferver ainda mais. Vocês não entenderam. O homem berrou, sua voz tremendo. Isso nunca foi sobre o que você pensou. Você é um peão nesse jogo. Eles estão vindo atrás de você. Ele gesticulou para os homens de preto, que se moviam com uma precisão assustadora. A verdade é que a sua mãe
Ela não é quem você pensa que é. As palavras queimaram na mente de Ricardo. O que você quer dizer com isso? Ele mal podia falar. A tensão era insuportável. As luzes dos carros da polícia refletiam no chão, e a cena parecia surreal. Mas antes que qualquer um pudesse responder, gritos estridentes cortaram o ar. A mulher, que havia se apresentado como irmã dele, estava desmaiada, sua expressão serena contrastando com o caos ao redor. O desespero tomou conta de Ricardo. Ele se precipitou em sua direção, mas a multidão já formava uma barreira. Não! Ele gritou, vendo a irmã tombar, como uma peça em um tabuleiro de xadrez, sem vida. Deixa passar! Alguém gritou, mas a confusão só aumentava. Ele atravessou corpos, empurrando pessoas, acreditando que nada poderia ser mais importante do que garantir que ela estivesse bem. Ricardo! A mãe dele bradou, a voz dela cheia de dor. Ela precisa de ajuda. Não podemos perder mais ninguém. Mas, enquanto tentavam levar a mulher desmaiada, um dos homens de terno levantou-se, a expressão agora cheia de fúria. Você não pode fazer isso, ele berrou. Porque se ela morrer, você também estará em perigo. As palavras cortaram o ar e a multidão congelou. Olhares aterrorizados se voltaram para o homem, e o silêncio era palpável. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, o coração batendo forte. Ele não podia permitir que isso fosse real. Havia demasiadas perguntas, e a única resposta parecia ser uma verdade sombria. E foi nesse momento que o velho, que estava caído no chão, começou a se mover. As pessoas se afastaram. E com um esforço titânico, ele se levantou, ensanguentado, mas determinado. Ricardo, você está em perigo. É por isso que eles foram atrás da sua mãe. Uma organização. Eles querem você. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Que organização? O que você está dizendo? O medo agora era um mar de incertezas a inundar seu peito. O velho respirou fundo. O seu pai está vivo, e ele fez inimigos. O que quer que você descubra, não acredite no que ela diz. A sua mãe, ela... Uau! A sua mãe é vilã dessa história! O homem de terno gritou, cortando as palavras do velho. Ela ficou com o poder e deixou você de fora. Mas com que você é, quem você realmente é, isso pode mudar tudo. Ricardo mal podia ouvir. As emoções estavam à flor da pele. Um nó se formou na garganta. Ele olhou para a mãe, que agora estava lá, a expressão de desespero exposta. Ele queria gritar, mas em vez disso, as perguntas se acumulavam. E então, a verdade explode. Você me escondeu! Você me escondeu que eu sou herdeiro de algo muito maior. E agora? Mas antes que ela pudesse responder, a multidão tremeu com um barulho ensurdecedor. Um carro não identificado avançou para a cena, parando abruptamente. Os homens da organização saltaram, encapuzados, cercando a área. Eles pareciam prontos para tudo. E em meio à confusão, Ricardo viu algo que o deixou sem palavras. A mulher, que havia se apresentado como sua irmã, estava ali de pé, e em suas mãos brilha um misterioso objeto que pulsava com uma energia intensa, iluminando seu rosto com uma luz sobrenatural. Você precisa saber a verdade agora, Ricardo. A sua vida está prestes a mudar para sempre. E enquanto as palavras dela ecoavam, o tempo parecia congelar. O peso das revelações pairava no ar. A dúvida se instalou. O que era essa verdade? E quem realmente estava traindo quem? As sirenes soavam. Os rostos ao redor deles se contorciam em temor. Uma única pergunta se impôs no ar. Quais segredos mais estão escondidos nas sombras, prontos para vir à tona? Ricardo estava no centro de um furacão.
A luz que emanava do objeto na mão de sua irmã iluminava seu rosto e, por um instante, deixou tudo em câmera lenta. Ele sentiu o peso da verdade desabar sobre ele, uma pintura grotesca formada por mentiras, traições e revelações obscuras. Ricardo! Sua mãe berrou novamente, seus olhos arregalados em desespero. A verdade não é essa, não agora! Mas a urgência em sua voz não foi suficiente para calar a tensão que pesava na cena. Os homens encapuzados se moveram, rápidos como sombras, cercando os dois. Com um movimento coordenado, começam a se aproximar da irmã, que ainda segurava o objeto reluzente. É isso que eles querem, Daniel gritou, apontando. Entregue o que você tem, e talvez salvemos todos. Salve todos, ou só a nós mesmos? Ricardo pensou, mas não teve tempo para ponderações. O velho, ainda no chão, estava se levantando de novo, seus olhos fixos no brilho. Esse objeto denota poder, Ricardo. É um legado que pode restaurar sua família ou destruí-la. O caos se intensificou. Policiais começaram a cercar a área, mas os homens de preto eram uma ameaça maior. Vocês precisam se afastar, gritava um policial. Mas ele sabia que o perigo não era apenas de um confronto físico. Eu não tenho tempo para isso, Ricardo pensou, olhando para sua irmã. Os olhos dela estavam marejados. Se isso é verdade, nós temos que unir forças. Ele estendeu a mão e, com uma determinação que não sentia, tomou a mão de sua irmã e seguiu em frente. O brilho do objeto parecia guiar o caminho, pulsando como um coração. Não! A mãe dele gritou, mas era tarde demais. Ao tocar no brilho, uma onda de energia percorreu o corpo de Ricardo, como se o próprio destino estivesse se reescrevendo. Ele olhou para a multidão. Faces confusas, pessoas imobilizadas pelo medo. Esse momento poderia definir tudo. Eu sou mais do que isso, Ricardo gritou, mal sabendo se falava ao mundo ou a si mesmo. Sem entender por quê, ele se virou para sua mãe, buscando qualquer sinal de apoio. O que você realmente escondeu de mim? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o velho falou novamente. A verdade não é apenas sua, Ricardo. É de todos nós. O que aconteceu naquele dia não foi um mero acidente. Nesse instante, o carro dos policiais explodiu em chamas, levantando uma nuvem de fumaça. E as pessoas começaram a correr em pânico. Saia da frente! Um dos homens de preto ativou um dispositivo, lançando um enorme campo de força ao redor de si. Uma batalha está se formando. E vocês são os protagonistas. A voz do velho ecoou como um trovão, e Ricardo sagrou seu olhar na sua irmã. Nós precisamos encarar isso juntos. O tempo parecia estagnar quando todos se preparavam. Ricardo sentiu que, por sua vez, o peso do mundo repousava sobre seus ombros. E se ele falhasse, o que aconteceria com os que amava? Enquanto a fumaça se dissipava, ele olhou ao redor e viu não apenas o medo, mas uma centelha de esperança nos olhos de alguns. É hora de quebrar o ciclo, ele pensou. E com isso em mente, decidiu que não se deixaria derrubar por medos e mentiras. Vamos juntos! Ricardo instigou sua irmã, e a energia começou a fluir entre eles, envolvendo todos na atmosfera eletrizante. As luzes e sombras da cena pareciam dançar, refletindo o que estava prestes a acontecer. Mas antes que pudessem avançar, o movimento disparou. A adrenalina subiu, o som de seus corações ecoou, e tudo se convergiu para um único ponto. A verdade. E no meio do caos, Ricardo percebeu uma coisa. A batalha não era apenas externa. Era uma luta interna.
algo que lhe levaria consigo. Ele estava prestes a descobrir seu verdadeiro eu, o que realmente significava ser e ter uma família. E ao subir um degrau a mais sobre essa jornada, algo no fundo de seu ser começou a gritar por liberdade. Porque no final, o que ele realmente queria era saber quem ele era de verdade. Agora, a única coisa que restava era um chamado. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância